O povo que é do quilombo devemos se unir. A barra está prezada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Olá, o programa Fala EBS está de volta. Estamos aqui para o último programa do ano de 2020, esse ano tão inusitado e difícil, mas que apesar de tudo, houve coisas boas e bastante significativas. Eu sou Camila Chagas, advogada e educadora popular, colaboradora em Coenonia, Presença Ecumênica e Serviço, e é um prazer estar aqui novamente. Hoje, o nosso papo será sobre territórios negros e a resistência do povo negro ao longo dos anos, ao longo da história. Mas o que são territórios negros? O que entendemos como um território negro? Para bater esse papo com a gente e falar um pouquinho sobre isso, temos a companheira Ana Célia do Quilombo do Barroso. Olá, sou Ana Célia, sou do Quilombo do Barroso, município de Camamu, Baixo Sul da Bahia. A companheira Eliette, da comunidade Jetimana. Meu nome é Eliette dos Santos Damásio, moro na comunidade remanescente de Quilombo, Boa Vista e Jetimana, no município de Camamu, Bahia. A companheira Joelma, também da comunidade Jetimana. Meu nome é Joelma de Souza Brito, sou da comunidade de Jetimana em Boa Vista, situada no município de Camamu, Bahia. A companheira Fabiana, do Quilombo Santa Rita do Bracuí, no Rio de Janeiro. Olá, me chamo Fabiana, sou quilombola do Quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Sou formada em licenciatura em Educação do Campo, na área de Humanas. Eu também sou educadora popular. Eu faço parte do movimento de comunidades tradicionais de Angra, Ubatuba e Paraty, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais. Faço parte da equipe de Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria com a Fiocruz. E também já fiz parte do Coenonia. Ai, saudade, gente. E a nossa querida Ana Gilberto, coordenadora de ações com comunidades negras tradicionais de Coenonia. Eu sou Ana Gualberto, sou Iato João Modo Ilha do Fé, que é uma comunidade negra de religião de matriz africana, localizada no Rio de Janeiro, no bairro chamado Parque Colúmbia. Que delícia ter vocês aqui! Muito bom poder debater com vocês, companheiras, sobre esse assunto tão importante que é territórios negros, que é negritude. Agora, antes de começar o nosso papo, já dentro do assunto, que é a resistência negra, vamos falar um pouquinho sobre o resultado das últimas eleições municipais, em que muitas mulheres negras, mulheres de axé, mulheres quilombolas foram eleitas. Uma conquista sem precedentes em câmaras de vereadores e até mesmo em prefeituras. E isso é fruto de muita resistência, e continuaremos resistindo, não é mesmo, Ana Célia? Fala aí um pouco pra gente sobre essa resistência, você enquanto mulher negra, agricultora, quilombola. Mulher negra, agricultora, filha de agricultor, sempre vivi no campo e sempre acreditei e sempre vi que as coisas nunca foi fácil para pessoas negras, principalmente quando ela é do campo, trabalhadora rural. Mas nunca deixei baixar a cabeça por isso. Cheguei no Barroso com 8 anos de idade, nunca tinha frequentado a escola, mas dentro de mim fluía o sonho de ser professora, mesmo sem nunca ter visto uma delas. Chegando aqui no Barroso, nos juntamos, por damos de cá, encontramos com pessoas que tinham o mesmo sonho, a mesma busca de políticas públicas e de direito. E sempre perguntava por que as coisas eram tão difíceis para quem era negro. A gente encontrava amigos e só depois percebemos o quanto éramos escravizados, mas não sabia o que significava isso, não sabia o que era ser mulher negra, tratada de forma diferente, via os filhos de branco dos fazendeiros estudar e me fazia a pergunta por que a gente não estudava, mas nunca encontramos resposta.
Ana Célia, como foi essa nova vivência, indo de encontro com os seus questionamentos às novas pessoas? Ao chegar aqui no Quilombo do Barroso, o território que eu defendo e que luto por eles, encontramos com pessoas que pensavam da mesma forma e dos mesmos ideais. Encontramos a senhora Maria de Lourdes, mulher negra que sabia ler. Ela começou a dar aula gratuitamente para as crianças das famílias que tinham o mesmo pensamento. E daí conseguimos registrar. E juntos, lembro que a gente sentava para discutir o que fazer. Fomos na prefeitura buscar apoio para registrar a escola e conseguimos. Mas graças a uma luta de um povo que sempre teve o mesmo sonho, que vivia entalado, que tinha medo de dizer, que tinha medo de compartilhar o seu sonho. E com a chegada da minha família aqui no Quilombo do Barroso, ele nos acolheu, que a partir daí nós percebemos o quanto era escravizado e conversávamos com os amigos. Uma contava para a outra as suas angústias e era o mesmo sofrimento, onde as famílias davam as meninas para ir trabalhar na casa de família, a troco de comida, a troco de roupa. E a partir daí começamos a dizer não a essas coisas, dizendo é possível. Nos juntamos em associativismo, juntamos em grupo de jovens para buscar sonhos para nossas realizações. E a partir daí tudo foi mudando. As famílias foram se conscientizando a lutar para produzir de forma que a gente sonhava, a sair das fazendas e a construir os seus próprios sonhos. Nunca foi fácil, porque ser mulher negra, do campo, pobre, em uma sociedade machista, escravocrata, eles jamais vão aceitar de ver o pobre conquistando seus espaços. Gratidão pela partilha, Ana Célia. Obrigada por dividir com a gente um pouquinho de sua trajetória. Agora, vamos ouvir a companheira Eliette. Eli, para você, o que é ser uma mulher negra? Significa a liberdade de me empoderar em qualquer lugar e dizer que sou uma mulher negra, sim, com muito orgulho. Eli, assim como a Ana Célia, você vem de uma comunidade quilombola. O que essa vivência nesse território representa para você? A minha identidade relembra meu antepassado, da minha negritude que sou hoje. Sou uma mulher que tem vários membros da minha família que nasceu e cresceu em um território de quilombo. Como você vê a resistência dos nossos antepassados? Eli, para você, o que significa resistência? Resistência para mim é residir no território em que você nasceu e cresceu e reservar e conservar a sua identidade até hoje. Muito obrigada, Eli. Sim, conservar nossa identidade é o maior símbolo de resistência para nos mantermos firmes em nome de todos e todas que vieram antes de nós. Ei, Joelma, agora é você. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua negritude e o seu território. Eu me acho negra não só pela minha cor, mas sim pela minha origem familiar. Meu território é negro, sim, até porque Camamu tem boa parte de comunidade quilombola e tem muitos costumes como samba de roda e crença, até outros. Ser resistente é não negar sua origem. Muito obrigada, Ju. Muito bom ouvir vocês, mulheres lindas, maravilhosas. E dando continuidade ao nosso papo, que tá muito gostoso, vamos falar com a Fabiana, direto do Rio de Janeiro. Fabiana, inclusive, já fez parte de Koinonia. Tudo bem, Fabi? Fala pra gente um pouco sobre você, desse lugar de mulher negra quilombola e não retinta. Como você reflete essas questões? Ser negra
não é fácil num país em que não tem essa discussão dentro do núcleo escolar, não se tem essa discussão que é super importante, né? Eu acho que deveria estar dentro das bases das unidades escolares, né? Debater sobre racismo, identidade, negritude, quilombo, entre outras, né? Outras coisas, a cultura negra. Eu, por exemplo, eu sou quilombola e aí, né, não tenho essa melanina tão forte. Quando eu comecei a me reconhecer mesmo, porque na certidão de nascimento, né, vem escrito uma coisa, né, vem escrito branco. E aí você se identifica. O Estado te dá, né, que já vem lá ditado lá. Mas aí, quando você cresce e vai estudando, né, e vai para o mercado de trabalho e reconhece que não é aquilo que está escrito ali, né, no papel. Então eu me identifico como negra. Ah, Fabiana, mas você não tem uma melanina muito. Isso é um processo de formação, né? Em um país que muitas vezes as pessoas não se declaram nem mesmo negra com a melanina gritando, né, no corpo. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai entrando no movimento, participando de formações, a gente vai adquirindo cada vez mais essa força, né? Cada vez mais se empoderando, né? Da nossa cultura, né? Dos nossos saberes ancestrais, né? Enfim, e também reconhecendo como da população negra, né? Porque a gente ou se identifica ou some no meio das milhares e milhares de pessoas que não se afirmam e aí sofrem, né, o preconceito. Essa questão abrange muito o colorismo e o processo de embranquecimento da sociedade, os padrões impostos sobre o que é e o que não é ser negro, como se as pessoas tivessem o direito de dizer para nós quem somos, quando que ser negra, ser negro, tem muito mais a ver com a nossa identidade, da forma como a gente se vê, se enxerga e se percebe no mundo. Quando essas questões de ter a pele clara surgiram para você? Comecei por exemplo, quando eu fiz a faculdade, a universidade, né, rural aqui do Rio de Janeiro, e aí dos questionamento era: você não deve ser quilombola, porque você não tem essa melanina. E aí você começa a enfrentar mesmo, você não sabe o que é isso, se é racismo, né, se é a pessoa ter pena da pessoa, e a gente começa a se formar nesse viés, né, de que não se pode calar, né, não se pode somente abaixar a cabeça, né, tem que se erguer. E como é importante esses saberes também acadêmicos, né? Não são os fundamentais, né? Mas é necessário também para a formação pessoal e para fortalecer ainda mais a luta, né? Que aí você se empodera, né? Mais, porque você está dentro de um saber acadêmico, mas eu, por exemplo, valorizo muito mais os saberes ancestrais, né? Então, o saber das ervas medicinais, né? Da cultura. Como essas questões são colocadas dentro do seu território, Fabi? E os debates com as novas gerações, a valorização da cultura? Porque tem o jongo, então a juventude também, né, teve os encontros de jongo, né, as conversas, né, que a gente teve com a juventude, teve o Cine Quilombo, que a gente debatia sobre o racismo, né, a questão de se identificar, valorizar, né, porque a nossa população negra, ela tem uma autoestima baixa, né? Ah, por que eu tenho que alisar o cabelo? Por que eu tenho que clarear minha pele? Né? Não tem sentido isso, né? Hoje no mercado tem muitos cremes, hoje tem muitas, né? A mídia, internet traz muitas receitas, negócio de cabelo cacheado, né? Mas um tempo atrás não tinha isso, né? E que bom que agora tem isso, que bom que as mulheres estão valorizando seus cabelos, né?
além dos seus corpos, né? Porque muitas vezes a mulher negra tem que ver na mídia, os corpos, modelos, cabelos lisos, e a gente não tem que seguir um padrão, né? Não tem mesmo, né? A gente tem que se valorizar como a gente é. E aí é nesse sentido que eu falo sempre com as mulheres, né? E a gente tá na luta, né? Porque a minha comunidade, por exemplo, é uma comunidade de grandes resistências de mulheres negras, né? Que estão aí pautando as coisas, né? Tanto os direitos que nos são negados, né? Numa sociedade extremamente machista, como também o direito aos territórios, né? Então, eu tenho aqui uma coordenadora negra, né, que é a Dona Marilda, que é coordenadora da Associação Quilombola, né? Temos meninas, né, mulheres formadas, né, na educação do campo, entre outras, né? Então, essa galera, né, tanto os meninos também, essa galera se empodera, né, desse saber, né? Porque o saber acadêmico é também importante, né? Mas não é fundamental, né? Mas ele é necessário para que você se fortaleça na luta. Você reconheça, você não precisa ser só a pesquisa, né? Você se torna pesquisadora. Isso é importantíssimo, né? Isso é uma ferramenta também de luta. Se empoderar dos saberes, né? Tanto os saberes ancestrais como os saberes, né, acadêmicos. Ou não acadêmicos, né? Acho que como a agricultura, né, como as ervas medicinais, os cuidados, né, que as mulheres têm. Então, é de suma importância. E aí a gente vem há várias gerações, né, conversando e lutando por esses territórios, né? Fábio, qual o seu sonho? O que você espera das próximas gerações para perpetuar os saberes? O meu sonho é ter uma formação quilombolinha, é fazer com que a juventude também cresça ainda mais, né? Então, para mim, é uma grande satisfação, né? Trabalhar, igual eu trabalhei no Coinonia, com as comunidades quilombolas, para mim é um prazer enorme estar na luta, né, debatendo várias entre a defesa do território, entre outras coisas, né? Quanto mais saberes, mais informações, melhor a gente consegue lutar. Então é um prazer enorme e agradeço muito pelo convite, né? E é isso aí, vamos à luta. Muito obrigada, Fábio. Vamos resistindo, caminhando e nos fortalecendo. A Fábio nos falou sobre a importância dos saberes acadêmicos como forma de resistência. A Ana Célia também. Ana, você está prestes a concluir o curso de pedagogia, né? Como está sendo esse momento e quais são os seus sonhos? Estou concluindo meu curso de pedagogia para realizar o sonho de criança, de ser educadora, de ser professora, de passar para as crianças o valor da sua identidade, da sua cultura, da sua ancestralidade e uma educação do jeito que a gente quer e que a gente sonha e que tire da mente das nossas crianças que nós não somos nada, que nós não somos gente, que nós não somos direito e que isso é preciso construir junto. Por isso eu defendo o meu território, de dizer que é possível quando a gente sonha junto, quando a gente dá as mãos para dizer não a um sistema que quer sempre nos deixar para baixo, nos escravizar, nos excluir. É preciso estar sempre de cabeça erguida e valorizando o que somos e o que temos. Muito obrigada, Ana Célia. Somos nós nos fortalecendo e fortalecendo as próximas gerações. Muito obrigada, mulheres. Ter ouvido vocês, os saberes, a resistência dos territórios foi muito importante. Agora, vamos falar com a Ana Gualberto, que não vem de um território quilombola, mas também vem de um território negro, que é o terreiro de Candomblé. Ana, quando você teve contato com esse conceito de território, do terreiro ser um território, e como você se identifica com isso?
pensando também na visão de território apresentada pelas mulheres quilombolas? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo, esse conceito de territórios negros foi quando eu cheguei em Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. E eu conheci o trabalho de Koinonia junto às comunidades remanescentes de Quilombo, as comunidades negras rurais e as comunidades religiosas de matriz africana, os terreiros de Candomblé e Umbanda. E esse conceito, ele é um conceito que ele junta pensar esse uso dos territórios, essa territorialidade que define esses grupos. Então, não é uma identidade que ela é baseada no indivíduo. Ela é uma identidade que ela é baseada no seu coletivo. Eu não posso ser quilombola sozinha, sem ter um quilombo. Eu não posso ser candomblessista sozinha, sem ter uma casa religiosa. Esse coletivo é o que define a minha pertença a esse grupo. E a outra questão extremamente importante, né? Não só importante, mas acho que fundante de pensar esse termo, é pensar o uso de um território. Um território é muito mais do que terra. Terra pode ser medida. A gente pode medir uma terra e ir para um outro lugar. Ela continua sendo terra. Território, ele é insubstituível. Território tem a ver com marcos, tem a ver com reminiscência, tem a ver com história, tem a ver com uso dos espaços de áreas comuns, tem a ver com a vivência histórica, social, cultural e religiosa desses grupos. Então, Koinonia se propõe a tratar desse conceito, territórios negros, onde a gente pode juntar muito mais do que separar comunidades remanescentes de quilombo, comunidades negras rurais e comunidades religiosas de matriz africana. Nesse lugar de território negro, o que é um terreiro de candomblé e qual é a origem desse espaço? Um terreiro de candomblé é um centro religioso tradicional que agrega um grupo eclesial estruturado segundo as normas de um rito afro-brasileiro. A palavra candomblé, termo de origem quibundo, cujo emprego identifica hoje na modalidade de culto afro-brasileiro, portanto, criado no Brasil, inspirado no que antes foi vivenciado no continente africano. Uma outra palavra que a gente usa também é a palavra roça, para indicar esses espaços físicos dos terreiros de candomblé, remetendo a uma origem desse território como um espaço mais rural, mas esses espaços eles podem estar localizados dentro das cidades. Nesse sentido, é importante a gente entender que os terreiros de candomblé são territórios negros, territórios de identidade, territórios de manutenção de uma vivência afro-brasileira, uma vivência em diálogo com o continente africano, em diálogo com a diáspora africana, vivenciada por todos os corpos negros que vivem no Brasil e em todos os outros países. Ana, ao longo do programa, falamos muito de identidade, de ancestralidade. Como a sua identidade ancestral se conecta com essa territorialidade? A minha identidade, ela tem a ver com a minha territorialidade, porque ali foi a partir de chegar nesse território, nesse grupo, nesse coletivo, nessa EBE, né, nessa comunidade, que eu me reconecto com a minha ancestralidade, que eu faço toda uma conexão com todos os negros e negras que vieram antes de mim e que permitiram que a partir da existência deles eu exista. Eu sinta como a gente cultua os nossos orixás, a gente cultua a natureza, a gente cuida do nosso território, cuidando uns dos outros. Então, a minha identidade negra, ela é totalmente reafirmada por ser parte desse território de comunidade tradicional, que é o terreiro de candomblé. Muito obrigada, Ana Gualberto. Poxa, estamos chegando ao fim de mais um programa. Foi muito bom abrir esse debate com vocês, mulheres, poder escutar cada uma de vocês. E é cada vez mais importante falar sobre ancestralidade, sobre negritude, sobre fortalecimento de identidade. Esse é o último programa do ano e é muito significativo terminar falando sobre esse assunto. Infelizmente, esse ano não podemos ter a Feira Agroecológica, que é uma grande representação de territorialidade e da força que temos e movemos quando estamos juntas. Mas isso não impede que continuemos lutando e nos acolhendo.
Que 2021 seja um ano abençoado e de muita resistência. Foi muito bom falar com vocês, não somente no programa de hoje, mas em todos os outros que fizemos. Debater ancestralidade, negritude, política, saberes e assim vamos nos fortalecendo. Para você que recebeu esse áudio, compartilhe com as suas redes de contatos. Compartilhe todas essas informações com a maior quantidade de pessoas que você conseguir. E não se esqueça de compartilhar as redes sociais de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E se você também quiser, pode enviar para a gente um áudio com a indicação de um tema ou um relato sobre a sua comunidade. Eu sou Camila Chagas e esse foi o programa de áudio do informativo Fala EBE. Até 2021. Até o próximo. Tchau! O povo que é do Quilombo devemos se unir. A barra está prezada, teremos que seguir. Não tem para onde correr, não tem para onde ir.